Boa tarde, queridas irmãs. Alegria, estamos de volta, não é? 2024. Nós cumprimentamos também todos os queridos, as queridas que nos assistem pela internet. Eu não sei quantas já estão aí, né? Nos vendo. Mas eu rogo ao Senhor Deus que abençoe todos nós neste ano que está se iniciando. Que seja um ano promissor para cada um de nós. Que seja um ano feliz. Que seja um ano frutífero. Que seja um ano alegre. Seja um ano com muitas oportunidades. E, principalmente, que seja um ano de grande colheita. Lá, quando nós chegarmos lá em dezembro, a gente possa apresentar para o Senhor a nossa colheita. Que sejamos instrumentos, né, escolhidos por Deus, para que seu reino avance aqui nessa terra, nesse mundo tão sofrido, tão doente e tão caído. Vamos fazer a leitura do Salmo 23, já que hoje nós vamos falar do pastor perfeito. Diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós estivermos assim lendo, cada um diga, o Senhor é meu pastor, mas fale com propriedade, Ele é seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu, Senhor, meu pastor amado, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o nosso supremo pastor. É o nosso pastor suficiente, é o nosso pastor da provisão, é o nosso pastor da orientação, é o nosso pastor a quem nós tememos e honramos e glorificamos e estaremos eternamente seguros com Ele. Esse é o nosso pastor. Nós vamos orar agora, queridos. Querido Senhor, nosso grande e supremo pastor, Deus querido, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, Senhor, nesse reinício do Mulher Esperança. Nós te agradecemos pelo ano que findou, pela grande colheita que tivemos aqui, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está permitindo a gente dar continuidade a este trabalho, Senhor. Que o ano de 2024 seja um ano de muitas bênçãos, Pai de amor. Seja um ano de grandes testemunhos de vida, Senhor. Seja um ano, Senhor, de curas físicas, de curas espirituais. Seja um ano de salvação. Seja um ano, Senhor, de reconhecimento de que nós não somos nada sem o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá semanalmente de vivenciar momentos tão preciosos de crescimento e de edificação para cada uma de nós. Isso é presente teu, Pai de amor. Isso vem do teu trono de graça para reavivar e aprofundar o nosso amor pelo Senhor.
Ó Deus querido, fala aos nossos corações e renova em nós a esperança, a alegria, as convicções e a certeza de que o perfeito pastor é quem dirige o nosso destino, Senhor. Que nesta tarde, meu Deus amado, corações sejam consolados, corações sejam restaurados, corações sejam curados, ó Pai, e que a alma batida seja revigorada pela Tua doce e santa presença, Senhor. Abençoa, Deus, todos nós que estamos aqui. Abençoa, Senhor, as famílias representadas aqui. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Abençoa suas famílias também, Senhor. Que nesta tarde haja uma visitação do Teu amor, Senhor. Haja uma visitação com Teu Santo Espírito. E que a gente tenha, Senhor, um novo cântico. Um cântico de adoração. Um cântico de esperança. E um cântico de vitória, Senhor. Obrigada, meu Deus, por este momento tão bom. Obrigada pelo Teu perdão, que nos ajuda a viver para Te adorar e para Te glorificar. É assim que nós queremos viver, Pai, em adoração, em louvor, em santificação, dia após dia. Nós falamos isso, Senhor, contigo, humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora passar, queridos, para o momento de oração pelos nossos filhos. A gente fala filhos, mas inclui também os sobrinhos, os netos, aqueles filhos espirituais, né? Então a gente vê como as mãezinhas estão sofrendo, né? Quando veem seus filhos, seus queridos, seus amados afastados, longe dos caminhos do Senhor. Imagino o coração dessa mãe e do pai também, como ele sofre, né? Então vamos agora neste momento derramar os nossos corações diante do Senhor, mas não é derramar por derramar, é derramar crendo que o Senhor vai fazer, vai responder a nossa oração. Pelas mãezinhas que sofrem, pela conversão dos filhos, peça pelas portas de emprego dos seus filhos. Quantos filhos saem da universidade e não têm um emprego? Então que o Senhor abençoe portas de emprego. O namoro, abençoar os namoros dos filhos. Está difícil hoje, se não for a oração, sustentando o namoro destes meninos, porque o mundo está caminhando para a perdição. Pelos casamentos, pelas suas vidas profissionais, pela vida espiritual. Agradecer também por aqueles filhos que têm sido, estão firmados no caminho do Senhor, têm sido bênção por onde passam, seja no trabalho, na universidade, no contexto em que eles vivem, eles têm sido bênção e têm sido abençoadores também. Então vamos orar nesse sentido. Coloquem de joelhos, de pé, sentado, como vocês quiserem. Coloque diante do Senhor a vida dos filhos, as dificuldades todas, mas crendo que o Senhor há de responder. Boa tarde, bem-vindo, minhas irmãs e meus irmãos, bem-vindo ao primeiro Mulher Esperança de 2024. Estamos muito contentes de estar retornando aqui para o encontro semanal de toda terça-feira, esse encontro santo, esse encontro, esse banquete espiritual. Não é? Que privilégio. E já fiquei contente que os gravetinhos de Jesus já estavam vindo para cá, né? Assim que foi anunciado, muito bom. O crente tem que estar juntinho, né? Que nem milho na espiga, né? Nós estamos assim, para sentir o calorzinho do outro. Minhas irmãs, o propósito do Mulher Esperança, no meu coração, é ser um grande braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E falando de missionário, o que a gente fala? De Jesus. E falando de Jesus, o assunto vai ser sobre Jesus. Meu irmão, aceite Jesus. Meu irmão, viva a sua vida com Jesus. Meu irmão, procure Jesus, porque só Jesus é salvação. Meu irmão da internet, seja muito bem-vindo, minhas irmãs. Nós queremos também que a sua casa seja uma célula do Mulher Esperança. Vá, reúna suas amigas, reúna suas vizinhas, assista, ore, porque o nosso lar não foi feito para o Satanás. Nossos filhos não são de Satanás. E somente orando, de joelhos no chão, nós conseguimos desafiar Satanás e falar: aqui não, nossos filhos não são seus. Pode dar uma escorregada ali, uma escorregada aqui, mas a gente sabe, eles foram consagrados no altar do Senhor, e eles são para o Senhor. Declare isso, vá no quarto do seu filho, olhe para o seu filho,
Ore mesmo pelo seu filho, impõe as mãos no quarto do seu filho, abençoando, e saia da sua boca somente louvor e palavras abençoadoras. Amém? Seja o nosso propósito de 2024, e eu não vou falar muito, porque nós vamos cantar muito. Nós vamos cantar, temos um cântico que aprendemos do ano passado, que vamos recordar, e nossa função é louvar o nosso Deus, e é isso que nós vamos fazer. Se coloque em pé na presença de Deus, e que Deus faça você abrir a sua boca. Peço perdão por não ter, pelo tom não estar assim tão baixo, porque eu estou rouca, então para mim eu não consigo cantar se o tom está muito baixo, tá bom? Sejam bem-vindos, cante com alegria, louve ao Senhor com alegria. Sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora. História revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Declare isso. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora. História revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória. Declare, hoje e sempre como fosse outrora. História revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Aprendemos ano passado. Santo, 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 tu és. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és
maior. Reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para adorar e sempre proclamar o quê? Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Vamos novamente? Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és maior. Reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Deus ter entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Cante bem forte. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei, o
Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei nos seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Completo seu amor sem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar qual milagre do céu. Qual é? Dar a vida ao maior pecador que sou Amém. Podem sentar, queridos. Agora nós vamos ouvir o Senhor, né? O que o Senhor tem para nós nesta tarde. E nós chamamos o reverendo Arival. O senhor quiser falar lá de cima? Nosso amado pastor aqui da nossa igreja, que ele encerrou o ano de 2023 e está abrindo o ano de 2024. Isso é bênção, o caminho ao nosso lado, isso é maravilhoso demais. Subir aqui. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as ofertas doadas aqui, Pai. Que este dinheiro possa multiplicar e que ele seja usado, Senhor, para a expansão e o avanço do teu reino nesta igreja. Colocamos agora a vida do nosso querido reverendo Arival, pedindo que o Senhor o use com graça, com sabedoria, com intrepidez, com fidelidade, Senhor, e com zelo na palavra. Toma o teu servo nas tuas mãos, aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, que ele transmita para nós e que seja bálsamo para as nossas vidas também. É o que te falamos, Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa tarde a todos. Privilégio muito grande estar aqui com vocês. Me sinto honrado pelo convite, pelo privilégio de compartilharmos a palavra de Deus. Ontem à noite nós estávamos aqui em festa também, recomeçando
o Conexão com Deus. Hoje, Mulher Esperança, e amanhã, se Deus quiser, com o pastor e cantor Azaf Borba, nós estaremos aqui retomando aí, somente pela graça. João capítulo 10, versos de 14 a 16. Eu quero convidá-los nesta tarde a meditar na palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. E olhando para Ele como o pastor perfeito. O pastor perfeito. O Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Meus prezados irmãos e irmãs, é o próprio Jesus Cristo que se identifica e lhe atribui esse título, o título de pastor. Essa figura do pastor vem do Antigo Testamento. O próprio Deus, ele é identificado tanto no Antigo Testamento, quanto na lei, quanto nos Salmos e também nos profetas, como pastor de Israel. E provavelmente, quando Jesus Cristo faz esse sermão sobre o bom pastor, ele está usando como base o texto de Ezequiel, capítulo 34. Quando Deus, ao olhar para as suas ovelhas e vê-las maltratadas pelos pastores humanos, Ele mesmo, o próprio Deus, diz: eu vou cuidar. Eu vou assumir essa responsabilidade de pastorear o meu rebanho. Mas é interessante também a gente compreender que, se esse título de pastor é o próprio Jesus que se auto-atribui, é o próprio Jesus também que nos chama de ovelhas. Lá em Mateus capítulo 9, né? Ele diz que, vendo ele as multidões, né, ouviu cada pessoa como ovelha aflita que não tem o quê? Pastor. Então, tanto o título de pastor quanto o título de ovelha são títulos que o próprio Deus, na sua sabedoria, revela em sua palavra. E há uma relação de total dependência entre a figura do pastor e a figura da ovelha. E é justamente nesse texto que Jesus Cristo ele vai, num contexto onde a religião está num processo de decadência, onde há falha por parte dos líderes espirituais de cuidar das pessoas, que ele então resolve não somente chamá-lo de pastor, mas dar-lhe um adjetivo. Ele diz: eu sou o bom pastor. E essa palavra bom significa agradável, perfeito, infalível. E é tão bonito nós entendermos, e eu queria, à luz desse texto, tirar 4 lições importantes sobre a figura desse pastor perfeito que é Jesus Cristo.
desse pastor agradável. Primeira lição que nós aprendemos é que Jesus, ele é o pastor perfeito no trato com as suas ovelhas. Se nós observarmos na descrição do texto e no contexto, ele é o dono. Ele é o dono das ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço o que as minhas ovelhas. Ele vai repetir esse pronome possessivo. Então ele é perfeito porque, como pastor, ele é proprietário, dono, exclusivo do seu rebanho, das suas ovelhas. Vocês se lembram bem que ele interroga Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Apacenta o que as minhas ovelhas. Então é muito significativo nós olharmos para Jesus como ovelhas, entendendo que nós somos dele, exclusivamente dele. Então, não caia na besteira de achar que o pastor Arival é o seu pastor. Porque ele é o meu pastor. Jesus, ele me deu a responsabilidade de cuidar de você, mas eu sou tão ovelha quanto vocês, do verdadeiro pastor, do supremo pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é dono do rebanho. Mas ele não é somente dono, mas diz o texto que ele é o cuidador do rebanho. Às vezes, no meu trabalho pastoral, eu fico angustiado, principalmente com o crescimento da igreja, e eu, às vezes, gostaria de assumir o cuidado do rebanho no seu sentido pleno. A ovelha adoeceu, o pastor está lá. A ovelha está desempregada, o pastor está lá. A ovelha nasceu, o pastor está lá. A ovelha adoeceu, o pastor está lá. E é tão interessante porque, da perspectiva humana, do pastorado humano, isso é impossível. Mas quando você vai para a Bíblia, você descobre que Jesus, no seu pastorado, ele é perfeito. Por isso que Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e o quê? Nada me faltará. Ou seja, todas as minhas necessidades como ovelhas serão supridas por esse pastor verdadeiro. Abra sua Bíblia lá em Isaías. Eu gosto muito desse versículo, Isaías capítulo 27, versículo 3. Isaías capítulo 27, versículo 3. Vamos ler juntos? Isaías 27, 3, o que diz aí? Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei o quê? Dela. Olha que coisa linda. Ele está usando a figura do seu povo aqui também, ele usa a figura da vinha, mas a ideia aqui é a ideia do cuidado pastoral, infalível. Ele é o nosso dono, ele é aquele que cuida de nós. Terceira coisa importante nesse pastorado perfeito é que ele guia o rebanho. É muito bom nós entendermos, se você observar o texto de João, a maior necessidade que uma ovelha tem é da direção. E é tão bonito isso, porque o texto diz: elas ouvirão a minha voz. Elas não ouvirão a voz do estranho.
elas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. A gente, na nossa angústia pastoral, muitas vezes, a gente fica tão preocupado com o crente, se ele vai se desviar, se ele não vai se desviar, se ele vai dar crédito a uma heresia, se não vai dar crédito. E parece que a gente quer assumir assim, o controle do rebanho, de tal maneira que o rebanho não... Mas não é assim. Deus é quem guia o rebanho. Irmãos, isso é importante você entender, porque o texto diz: elas ouvirão a minha voz. Veja lá em João 10, mais adiante, eu gosto muito dessa expressão. No versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Porque o pastor, ele não ia atrás do rebanho, ele ia à frente do rebanho. E ele ia com a sua voz de comando, conduzindo o seu rebanho. Às vezes a gente tem ideia aqui, por causa de vaquejada do vaqueiro, o vaqueiro vai atrás, tocando a boiada. Mas a ovelha é diferente. E é tão bonito a gente entender isso, porque ainda que alguém na igreja, verdadeiramente crente, ela passe por crise, por dificuldades, por desalentos, por deserto, elas jamais deixarão de ouvir a voz de Jesus. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Conhece. Às vezes eu até brinco aqui com as crianças, porque quando eu falo, as crianças logo olham para mim, achando que eu sou o pastor. E é tão bonito isso. Quando eu vejo a quantidade de gente que tem chegado aqui na igreja de Pinheiros, ontem mesmo, a igreja estava superlotada de pessoas dizendo: olha, pastor, nós estamos vindo para cá porque aqui nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu disse: louvado seja Deus, porque vocês não estão ouvindo a voz de homens, vocês não estão seguindo vozes humanas. E o pastor perfeito, que é Jesus, ele é esse pastor que guia as suas ovelhas, chamando-as, porque ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Mas nesse pastoreio do pastor perfeito, ele é o dono, ele é o cuidador, ele é o guia, e aqui para mim a coisa fantástica, ele é o defensor do rebanho. Ele protege o rebanho, ele protege a sua ovelha. Todos nós sabemos que a ovelha, ela não tem uma visão de alcance muito longe, aproximadamente 5, 6 metros. A ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha, ela não tem noção do perigo. Por isso que as figuras que aparecem ilustrando o papel do pastor, geralmente é uma ovelha no penhasco e o pastor puxando com o cajado. Porque pense num bicho sem rumo, sem destino, e que não tem absolutamente noção do que é perigoso. E se vocês se lembram, eu já preguei aqui sobre esse texto, é que Jesus, ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Por isso que Judas diz que somente Deus, ele é poderoso para nos guardar. Guardar de erros doutrinários, guardar de falsos ensinos, guardar moralmente. É Ele que de fato nos protege. Ele é o grande protetor do rebanho. Por isso que o maligno não pode tocar nessas ovelhas preciosas. Então o pastor perfeito, que é Jesus, ao apacentar esse rebanho, ele se identifica como dono,
como cuidador, como guia e como defensor desse rebanho. Mas eu queria enfatizar aqui uma segunda característica desse pastor perfeito. E para mim, essa é a parte mais linda desse texto. Quando Jesus, ele diz aqui em João, e eu queria que você lesse comigo, o verso 15, que diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu também o quê? Conheço o Pai. Ou seja, preste atenção da profundidade disso aqui. Ele está dizendo: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu também conheço as minhas ovelhas. Às vezes a mãe acha que ela conhece o filho, né? Pelo choro, pela cara, pelo jeito, pelo tom de voz. A mãe, ela tem esse sétimo sentido aí, esse sexto sentido de percepção, porque há uma relação umbilical. Mas o que é bonito aqui nesse texto é que, quando Jesus Cristo diz que Ele conhece as suas ovelhas, Ele tem um conhecimento completo. Ele tem um conhecimento da quantidade das ovelhas, do caráter das ovelhas, das provações das ovelhas, dos pecados e defeitos das ovelhas. Ele sabe absolutamente tudo, em total profundidade, quem eu sou e quem você é como ovelha dele. E aí que está a graça de Deus, porque se nós nos conhecêssemos como Jesus nos conhece, a gente ficaria com raiva da gente. Mas Ele nos conhece, mas mesmo assim, Ele não desiste de ser o nosso pastor. O conhecimento da ovelha, que a ovelha tem de Cristo, vem da sua comunhão. Veja bem, como é que eu conheço a Cristo? É quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Ele. Segundo, a ovelha conhece através do testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso coração que nós somos ovelhas de Cristo, que nós somos novas criaturas. Ou seja, todo conhecimento que eu e você, nós temos do nosso pastor, é um conhecimento limitado. É um conhecimento instável. É um conhecimento que precisa ser nutrido, alimentado. Por isso que a Bíblia fala que nós, como ovelha, devemos crescer na graça e no conhecimento, porque a gente não conhece nada do pastor. Mas proporcionalmente é bonito você entender, isso tem uma aplicação prática muito grande, é que se eu conheço, se o meu conhecimento é superficial, o conhecimento que ele tem acerca das suas ovelhas é um conhecimento pleno. Ele me conhece exaustivamente. Amém? Isso tem que trazer conforto para o nosso coração. Porque quando você está triste, Ele sabe que você está triste. Quando você está desorientado, Ele sabe que você está desorientado. Nós não precisamos esconder absolutamente nada dEle, porque Ele conhece as suas ovelhas. Terceira lição que o pastor perfeito vai nos ensinar, não é somente perfeito no seu pastoreio, perfeito no seu conhecimento, mas perfeito também
na salvação que Ele nos deu, no sacrifício eficaz. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você já pensou nisso? No verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. No verso 15, ele repete: e dou a minha vida pelas ovelhas. Nos versículos 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O que Jesus Cristo fez como pastor, Ele deu a sua vida espontaneamente por nós. Nós vamos morrer. E você não tem escolha, você vai morrer. Você não tem nem escolha de como você quer morrer. Eu, como sou muito santo, eu quero ser arrebatado. Como Elias, não quero passar pela morte. Não quero ver aqueles crentes fazendo culto. Tem uns que eu nem queria no meu funeral. Mas Jesus não. Jesus escolheu. Ele se ofertou. Ele doou. Ele se entregou. E a gente fala de sacrifício pastoral, né? Sacrifício pastoral. Ah, esse pastor é muito consagrado. Meus irmãos, quando eu vejo o que Jesus, o bom pastor, fez, ninguém pode fazer, ninguém chega 1 milímetro daquilo que ele fez e daquilo que ele faz por nós. E eu quero dizer para você uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. É que quando os pastores falham, os pastores humanos, e aqui eu não estou querendo fazer uma defesa do sindicato dos pastores, não estou querendo essa conotação, porque lá o profeta Ezequiel usa vários adjetivos para pastores, pastores inúteis, pastores imperfeitos, pastores disso, ele cita vários adjetivos pejorativos. E às vezes a gente fica tão preocupado, ou às vezes sentindo a falta, às vezes do pastoreio humano, e nós nos esquecemos que nós temos um pastor perfeito, que é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam: pastor Arival, qual é a sua motivação para continuar no ministério? Não é dinheiro, não é título, é Jesus. Porque, meus amados irmãos, se a gente tivesse a dimensão, se a gente pudesse usar um telescópio, o que o telescópio faz? Aumenta a imagem. E a gente colocasse esse telescópio olhando para Jesus como bom pastor, a gente veria a dimensão e a grandeza do seu quê? Cuidado. Mas o que a gente faz?
A gente pega um microscópio e pega os nossos problemas que estão pequenininhos. E aqueles problemas que são pequenininhos, o que o microscópio faz? Aumenta. Então nós somos especialistas em usar o microscópio para olhar para os nossos problemas. E o pior, para o problema o quê? Dos outros. Mas quando você pega o macrocosmo e olha para os atributos de Deus, para a bondade do pastor, para o cuidado do pastor, quando você para refletir o que ele fez por você, ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele se deu por mim. Nós cantamos aqui, nós cantamos isso aqui. Mas eu quero terminar. Esse pastor é perfeito no seu cuidado pastoral, no seu conhecimento completo, no seu sacrifício eficaz. Mas esse pastor é perfeito também na sua unicidade. Ele diz: há um só rebanho e um só o quê? Pastor. Louvado seja Deus por isso. Veja o que ele vai colocar no versículo 16. Grife esse versículo. Ele diz: ainda tenho outras o quê? Ovelhas, não deste aprisco, não aqui da IPP. Que a gente acha que o rebanho de Cristo está aqui, né? Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele diz: a mim, não a você, não a mim, mas a ele, me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja bem, preste atenção nisso. Se Jesus Cristo, pastor perfeito, Ele é perfeito no seu rebanho, no seu cuidado, no seu sacrifício. Nenhuma ovelha pela qual Cristo sofreu e morreu ficará fora do rebanho. Por isso que esse culto aqui, quando ele foi pensado, tinha que chamar mulher esperança. Não podia ser mulher fofoqueira, mulher nervosa. Tinha que ser mulher o quê? Esperança, porque a nossa esperança é o Senhor. E a gente vem orar aqui por causas tão impossíveis para nós, é ou não é? Às vezes nós queremos trazer os nossos filhos de volta para Jesus. Você já viu o pai angustiado, sofrendo por isso? E eu falo: calma, rapaz. Calma. Estava conversando com o pastor Augusto uma vez. Augusto de Nicodemos. Disse: pastor, meus 2 filhos são ateus, estão fora da igreja. E um dia minha esposa, num culto lá na primeira igreja, na hora do ofertório, colocou o nome dos 2 filhos, foi lá e colocou no gasofilácio. Disse: esses filhos não são meus, são teus. E a quem convém conduzi-las? Hein, Elaine? A sua luta aí. Aquela coisa mais linda que a sua filha. E você saber que o seu amor por ela, é insignificativamente menor do que o amor que esse pastor perfeito tem por essa ovelha. A gente chora, a gente desescabela, a gente fica triste, mas ele diz assim: olha, gente, eu tenho outras ovelhas, algumas estão aqui, outras estão em outros apriscos, outras estão perdidas, estão desviadas. A mim me convém conduzi-las, porque no final haverá o quê? Ou só há um rebanho e um pastor, um só.
E você que não gosta de pentecostal, de assembleano, você vai morar com um assembleano que fala línguas no céu, porque lá todo mundo vai falar línguas. Não sei se são estranhas. Você já pensou nisso? Todos nós, sob a égide de um pastor, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Ele tem seus eleitos, suas ovelhas, que são suas. Veja, por favor, João, vamos ficar de pé, capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Quando você vai ler a oração sacerdotal de Jesus, você vai descobrir que o presente que o Pai dá para Jesus são as ovelhas. Pode ler lá a oração sacerdotal, a intercessão de Jesus. Ele intercede por nós. Aqueles que me destes do mundo. Ou seja, nós como ovelhas somos presentes de Deus para Jesus, o pastor. Aí veja o que Jesus diz, bem forte, João 6, 37. Vamos ler juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A gente prega esse sermão, sempre esse texto evangelístico, né? Mas eu quero dizer que as ovelhas já foram dadas pelo Pai a Cristo. Essas ovelhas já foram compradas por Cristo na cruz. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo o quê? Se entregou por ela. Eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas. E elas ouvirão a minha voz. E elas virão a mim. Amém? Então enche o seu coração de esperança. Você que tem filho desviado, você que tem marido que não é convertido ainda, você tem que parentes que você gostaria que se convertesse. E seria tão bom se a gente tivesse acesso ao livro da vida, né? Você acha? Eu não queria, não. Vai que meu nome não esteja lá. Vai que eu fique sabendo que fulano está, outro está. Olha o desespero. Vamos orar? Você é uma ovelha preciosa. E a ovelha não vive sem um pastor. Amém? E ele está aqui nessa tarde para dizer para você que você é dele, que ele cuida de você, que ele guia você, que ele defende você, que ele conhece você, que ele deu a sua vida por você e que você faz parte de um único rebanho que é pastoreado por um só pastor, que é ele. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós não nos fizemos ovelhas tuas, mas o Senhor nos fez. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos redimiu. E que esse ano que está começando agora, no Mulher Esperança, seja um ano de muita esperança, de muita expectativa, de muitos milagres. Pai, o maior prazer que eu tenho, e eu creio que o Senhor também tem, que a festa no céu é quando o pecador se arrepende, é quando vidas são transformadas, libertas, curadas, transformadas. Que esse ano seja um ano, como foi dito aqui pela Miriam, um ano de grande colheita, de grande crescimento, de grande amadurecimento, que nós possamos crescer em tudo esse ano no Senhor.
Vem fortalecer aquela ovelha que está fraca aqui nessa tarde. Venha sarar aquela que está ferida. Venha orientar aquela que está desorientada, perdida. Venha consolar aquela que está angustiada, Senhor. Faz a tua obra. Essa obra que só o bom pastor pode fazer pelas suas ovelhas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo venham sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém.